A família é uma das principais fontes de influência. Em casa, aprendemos desde a infância, observando e escutando os mais velhos. E como que fica a relação de liderança nesse meio, hein? Será que é necessário falar sobre isso dentro de casa? Quem nos ajuda nessa reflexão hoje é a super mentora de líderes, Eliane Gavasso. Boa tarde, Eliane. Tudo bem contigo, minha linda? Boa tarde, tudo bem, tudo ótimo. Que bom, viu? Eliane, no seio familiar temos muitas questões envolvidas, emoções, relacionamentos, tarefas, finanças. Olhando para tudo isso, é preciso pensar em liderança para, digamos assim, manter uma ordem? Olha só que desafio, né? Se manter a ordem. Eu quero trazer a fala pensando o seguinte: quando nós falamos de liderança, a ideia é que a gente não vá para aquela visão assim do tipo, manter uma ordem no sentido ali autoritário, ou tem que ter o que manda, ou que tem que ter o que obedece. Não. Mas a liderança, ela vem para colocar uma cultura, um direcionamento para esse ambiente. Então, precisa ter, da mesma maneira que a gente vê no ambiente empresarial, em todos os ambientes que nós estivermos, precisa ter uma organização, como você falou, dessa ordem, né? Então, tem que ter. No ambiente familiar, a gente sabe que tem os que chegam primeiro, né? Vamos pensar assim, vai ser o pai e a mãe, ou vai ser o casal que vai constituir aquele ambiente. Então, assim, quem chega primeiro, naturalmente vai constituindo, então, esse posicionamento. Como que as coisas devem andar por aqui? Então, tem que ter, sim, uma visão, uma clareza de como as coisas devem acontecer. Tá, então a gente não pode confundir, então, essa questão da liderança com o controle, com o mandar, é isso? Isso, porque assim, quando a gente fala do mandar, do controle, na verdade está faltando liderança, vamos falar assim, né? A liderança, ela vem pela influência. Então, quando eu lidero, eu gero uma influência, eu mostro como que as coisas têm que ser, eu preciso ter, sim, um papel de autoridade, no sentido de, tem que ter algo que me permita estar naquele posicionamento, naquele papel, certo? Agora, quando a gente fala da autoridade do mandar, é porque está faltando diálogo, porque está faltando entendimento. Existem momentos que sim, precisa ter um posicionamento mais firme, mais tipo, vai até aqui, parou, peraí, vamos cá, quem manda sou eu? Sim. Mas não pode ser esse como é que eu vou te falar assim, o movimento do tempo todo. Porque daí você não está sendo líder. Se eu tiver que falar para a pessoa que eu estou sendo líder, aqui quem manda sou eu, então quer dizer que não foi reconhecido isso. E por que é importante falar desses conceitos, falar sobre liderança no seio familiar, Eliane? Eu achei bem bacana quando vocês propuseram esse tema, porque eu vejo assim que realmente é necessário, porque assim, quando não se tem uma clareza, se gera conflito, se gera problemas. Então eu até viria mais longe pensando assim, quando a gente não tem esse posicionamento lá na família, a gente vai gerar situações. Por quê? Porque às vezes vai guardando coisas, tem coisas que não gosta, não vai trazendo clareza na comunicação ali dentro também, não, às vezes deixa de fazer os combinados. Então, sempre onde estiverem pessoas, precisam haver os combinados, e em casa também. Então, muito conflito pode gerar até por visões diferentes daquele ambiente familiar. Aliás, são várias pessoas que moram dentro do mesmo contexto. Então, como é que as coisas vão funcionar aqui? Então, se existe uma hierarquia, tem lá, né, alguém que chegou, estou usando esse termo do chegou primeiro, porque às vezes é o pai e a mãe, às vezes é o casal, às vezes, enfim, né, às vezes é a mãe e o filho, às vezes tem os avós que também estão lá. Então, quem que realmente rege aquele ambiente? Então, vem dali. Só que o reger um ambiente também tem que contemplar os que estão fazendo parte, né? Não pode ser uma via unilateral. Eu fico imaginando agora, me colocando no papel de mãe também, né? Conforme os nossos filhinhos vão vindo, eles também vão tendo uma consciência de estar dentro desse ambiente. Como os meus filhinhos já estão maior que eu, é outra consciência de estar no ambiente, né? Já são rapazes, então eles vão precisar também ter essa visão. Então, acho que isso é muito interessante da gente olhar. Mas, se você tem uma liderança firme, uma liderança forte, ela também vai norteando pelos valores, como as coisas devem funcionar, como nos tratamos aqui dentro de casa. Então, isso é bem importante. Aí, muitas pessoas podem se perguntar ou estar pensando, mas isso então é só para quem tem crianças em casa? Acho que não, né, Eliane? Isso serve para todo tipo de família. Todo tipo de família, porque, como eu disse, sempre vão ter mais pessoas no ambiente, tem que ter um direcionamento de como as coisas vão andar. Uma coisa que eu acho bacana também, vou falar aqui na minha opinião, na minha percepção de coisas que eu já vi, até naquela questão assim, eu lembrei até de uma cliente minha, por mais que eu atendo ali no viés profissional, às vezes acaba vindo ali uma fala.
E aí uma cliente estava passando por uma dificuldade no relacionamento, e ela até comentou, falou assim, eu quero deixar essa parte do financeiro com o meu marido, porque ele é o homem da casa, deixar com o meu marido. Só que daí, no meu olhar ali como mentora, né, já vai olhando as ações, né, o que tinha acontecido antes, era nítido de perceber que o marido dela não tinha essa habilidade de lidar com isso. Então isso eu acho interessante também observar dentro do ambiente familiar. Quais são as habilidades que tem ali? De repente ele não tinha essa habilidade com o financeiro, mas ele tem outras habilidades, inclusive realmente no que ela trazia, assim, uma pessoa muito bacana, muito família e tal, então ele tinha outros. De repente, se por uma convenção se destina que ele tem que cuidar de algo porque é homem, ou a mulher porque é mulher, qual a chance disso dar certo? Simplesmente se for só soltado ali, pronto. Confia em você, vai lá. Mas, de repente, a pessoa já mostrou dificuldades. Inclusive, os problemas que eles tinham norteavam com relação a isso, sabe? Então, tem que estar muito atento com isso. Entender assim, as pessoas vão tendo habilidades. Então, de repente, vai ter esse norte, essa cultura do ambiente, mas, através das habilidades, as pessoas podem ir se organizando nas ações, vamos dizer assim, nas microcoordenações ali das situações. Né? Tá, e como começar isso? Porque, às vezes, tem algumas coisas assim que são, vamos dizer assim, nato, né? Geralmente, às vezes, um da família acaba puxando um pouco mais, acaba se sobressaindo, sendo alguém de referência. Mas, em muitos casos, a família não tem esse ponto de referência. Como é que começo isso? É sentando, chamando todo mundo para uma conversa? Quais são os passos? Tem uma receitinha de bolo? Eu acredito que não vai ter uma receita de bolo, né? Porque são ambientes diferentes, as famílias vão estar em pontos diferentes da situação, né? Mas eu acredito, assim, que pode ser olhado no sentido de objetivos e resolução. Isso é legal, né? Muitas vezes as famílias não param para pensar no objetivo para frente, ou às vezes um tem um sonho de, sei lá, um dia eu quero morar na praia, o outro odeia a praia, mas às vezes nunca pararam para se dar conta. Peraí, mas eu amo praia, o outro odeia, mas a ideia é a gente morar junto, sabe? Tipo, nunca parou para conversar sobre isso. Então, acho que o diálogo é o primeiro ponto. Pensar assim, qual o objetivo? O que a gente quer com o nosso ambiente familiar? E a gente pode pensar nas esferas que existem dentro da vida familiar. Vamos pensar assim, espiritualidade aqui é importante para nós? É importante. Como que a gente pode cuidar dessa espiritualidade enquanto família? Dinheiro é importante? É essencial. Acredito assim que boa parte dos conflitos, dos problemas familiares são associados a dinheiro. Como que cada um lida? E trazer para a mesa através do diálogo, mas assim, não ser um momento de apontamento de dedos. Ser um momento de olhar para frente. E aí olhar, disso que a gente quer fazer. Quanto que nós estamos prontos para realizar isso aqui? Acho que isso é um bom ponto. Agora, você imagina, assim, o nível de maturidade, de consciência que tem que ter para ter esse diálogo. Então, de repente, não vai ser numa primeira sentada, né? Assistir o programa, vamos fazer uma roda de conversa, vamos pensar nas nossas esferas aqui de casa, todas as áreas que a gente... É saúde, é família, enfim, é estudo, é espiritualidade. Vamos sentar e já vamos fazer. Não. Às vezes vai ter que assistir, pensar um pouquinho, refletir. Num outro momento vamos conversar sobre um dos pontos, vamos devagarinho. Alguém se desgastou um pouquinho, de repente vamos retomar num outro momento, deixar claro que nós somos um time. Esse eu acho que é um ponto essencial. A família ser um time, sabe? Não ser aquela família que muitas vezes... tô na frente de outras pessoas, fico dando indireto, fico brincando, né? Ou desvalorizando um ao outro. Às vezes ou os na irmãos... rodinha dos meninos fala mal da esposa, na rodinha das meninas fala mal do esposo. Um irmão com o outro. Então, assim, se vê como um time realmente, né? Pensar assim, nossa, a família é o nosso bem maior, é onde a gente vai se sentir bem, é onde a gente recarrega a nossa energia, é com quem a gente vai contar sempre. Família, independente do que for acontecer, é ali que a gente vai contar. Então, vejam a consciência que a gente vai trazendo para a gente chegar para esse diálogo, né? De a gente entender, nossa, a gente precisa olhar o nosso ambiente familiar de uma maneira ativa, né? Como eu posso melhorar, como eu posso viver, o que já tem aqui que já está tendo de bom, aceitar aquilo que for negativo que de repente eu preciso melhorar. E com que idade envolver as crianças? Porque a gente falou, né, de ambiente, por exemplo, com crianças, mas daí a gente parte para a idade, para chamar para essa rodinha, para essa conversa. Eu acredito que, como diz a criança, não é a minha especialidade, mas falando pela minha experiência, eu acredito assim que de pequenininho eles já vão vindo, já vão se percebendo, né? Que decisões familiares que já pode ir envolvendo os pequenos, então eles já vão crescendo com essa consciência, né? Sim. Esse respeito, né, de entender, porque assim, a criança quando você dialoga, quando você faz pergunta, eles sabem, eles entendem. Sabe qual é o momento que a gente percebe isso? Se a gente fizer errado.
Se a gente pisar na bola, o que eles fazem? Corrigem. Eles corrigem? Uhum. Então, como é que nós vamos desconsiderar que eles vão ter essa consciência de se conectar nos diálogos junto com a gente, né? É. E se eles nos corrigirem, qual é a nossa postura? Qual é a nossa posição? E aí a gente está dando o exemplo, a gente volta lá na liderança pelo exemplo. Né? Tem um serzinho, a Patrícia está lá com uma serzinha novinha, fofinha, que eu estou acompanhando lá. Em quem que ela está se inspirando para ser adulta, para crescer, para se desenvolver? Na mamãe, né? Então, assim, tudo que a mamãe está fazendo, tem uma serzinha lá acompanhando, vendo, né? Daí tem o teu filho também. Então, vai vendo todo esse ambiente que vai vindo junto, né? Que legal. É muito bacana. Papo gostoso, né, gente? Eliane, muito obrigada pela sua presença, minha linda. Passa seu Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre liderança na família, mais sobre família, eu vejo que você fala com amor no coração e com um brilho nos olhos, e isso que a gente gosta. Pode passar. Da vida, né? De experiências. O meu Instagram, então, é elianegavasso.oficial. Vou aguardar a mensagem lá. Perfeito. Até uma próxima, minha linda. Igualmente. Beijão.